Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. As causas dos juízos de Deus, segundo a Bíblia, e vamos aplicar ao Brasil no que começa a acontecer ao país. Deus falou através de muitos profetas em muitas épocas, tanto em Judá quanto em Israel, Reino do Norte. Deus, digamos assim, cansou, se é que Deus pode se cansar, mas a paciência dele tem limite, de falar, exortar, avisar. Ele mesmo diz isso. E é interessante a gente se reportar ao texto onde Deus faz uma espécie de resumo do que aconteceu, de tudo que ele fez em favor do povo. Como o povo não ouviu nem atendeu, então Deus agiu. Segundo Reis, no capítulo 17, diz que tudo aquilo que aconteceu, ou seja, a destruição do povo do norte e os poucos restantes que foram levados para o cativeiro seriam mortos lá no cativeiro. E todo o povo que Deus fez subir do Egito resolveram temer outros deuses e não somente ao Deus verdadeiro. Eles começaram a andar nos costumes das outras nações. Fizeram contra o Senhor o que não era reto, estou lendo. E edificaram para si altos para ídolos e para deformação religiosa em todas as cidades, em todos os lugares, em todos os pontos da muralha da cidade. Levantaram colunas e postes ídolos, Azerá, era uma abominação aquilo, mas em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Era como se hoje a gente andasse por toda parte e achasse despachos de macumba por todo lugar na cidade. O povo de Israel, povo de Deus, fez isto. Queimaram incenso em todos esses altos, cometeram ações perversas para provocarem Deus a ira, serviram aos outros ídolos. E o Senhor, então, advertiu o seu povo e ajudar por meio de todos os profetas, e não foram poucos, e todos os videntes, dizendo: voltai-vos, techuvá, a palavra em hebraico que quer dizer retorno, Deus exortando, façam techuvá, se arrependam e voltem, através de todos os profetas. Guardem, tornem a guardar os meus mandamentos e eu vou ser misericordioso para com vocês. Porém, eles não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, teimosos, rebeldes e continuaram a fazer o que era mal. Desprezaram os mandamentos de Deus e fizeram para si imagens, adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão Judá. Deus mandou inimigos que foram matando o povo de Israel, até que veio, por fim, a Assíria e arrematou tudo. Terminou de destruir e o restante que sobrou, a Assíria levou para o cativeiro. E depois do cativeiro eles se acabaram.
Mas o texto continua: também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Bem, esta é a visão de Deus registrada no livro de Reis, segundo Reis 17, de tudo que o povo de Israel fez em todas as épocas, durante muito tempo, rejeitando a palavra de Deus, desprezando a aliança do Senhor, cometendo maldade e rejeitando a palavra dos profetas para que eles se voltassem atrás e se arrependessem, o que não aconteceu, e por fim aquele povo foi dizimado. Só em Judá sobrou um pouquinho, que foi levado para o cativeiro na Babilônia, de onde Deus continuou a se manifestar ao seu povo. Mas essa situação se agrava porque Israel era o povo de Deus. Israel era o povo escolhido por Deus, o povo de Deus, o povo que tinha a Deus como seu Deus, que tinha uma lei, uma aliança com Deus, e não cumpriu, e se afastou. Bem, e agora? Nós vivemos na época do Novo Testamento, ninguém é obrigado a fazer parte da igreja, da noiva do Senhor. O povo de Deus hoje não é Israel, é a igreja. Pode até haver algum israelita, judeu na igreja, mas se ele passou pela porta, que é Jesus, mediante conversão e batismo. Mas hoje a igreja é o reino de Deus na terra, a igreja é a noiva do Senhor, a igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, é a igreja. O povo de Deus no Brasil é a igreja, todos os santos do Senhor, não são as denominações. Mas acontece que o povo de Deus descambou para denominações, interesses sectários. O povo de Deus descambou para tudo aquilo que não é de Deus. O povo de Deus no Brasil descambou para a idolatria de templos, de líderes, enchendo o bolso de líderes, descambou para doutrinas extravagantes, apostatando da fé verdadeira. O povo de Deus hoje no Brasil não pratica a santidade, a santificação. É um povo que não zela pela sua vida santa, pelo contrário, se mistura com o mundo, com os interesses do mundo. Então, a ira de Deus vem sobre o Brasil por causa do povo de Deus no Brasil. Isso precisa ficar muito claro. Todo o sangue que vai ser derramado, toda a ira de Deus sobre o país, é porque o país está sem sal. O sal está insípido. O povo de Deus se acomodou, gostou do mundo e deixou a aliança de santidade com o Senhor. Deus tem uma ordem: sede santos, separados do mundo, porque eu sou santo. O povo de Deus no Brasil é tudo menos santo. Como gostam de dinheiro, de prazeres, de comida, de conforto, de vaidade, de glória humana, de política. Como os líderes, os grandes líderes evangélicos gostam do mundo em todos os seus aspectos. É mais ou menos o que aconteceu em Israel. Deus deu oportunidades e renovou oportunidades. Quantos momentos importantes nós tivemos no Brasil, momentos de avivamento, misericórdia de Deus, quanta oportunidade Deus tem dado ao seu povo, proteção, segurança, paz, tranquilidade, até o tráfico de drogas, Deus segura para não atacar as igrejas. Pois é, Deus tem preservado o seu povo, enquanto manda profetas para alertarem e despertarem o seu povo. Mas os donos da igreja, os papinhas evangélicos, as torres evangélicas, os grandes líderes que têm projetos pessoais e se engordam com a carne das ovelhas, esses não querem
que a situação mude, eles gostam da situação do mundo e não querem perder. Então Deus vai fazer com que eles percam os rebanhos, a posição, a riqueza, o conforto que têm. É o Senhor quem está falando isto e determinando essas coisas que vão acontecer sobre o Brasil. Não pense que é briga de direita contra esquerda, isso é o pano de fundo. Mas, na verdade, é Deus quem está no controle, fazendo com que tudo isso aconteça, para que o povo de Deus seja triturado, amassado, para que só os que são santos possam ficar firmes. Os outros não vão conseguir ficar firmes. E quem é meio-meio não vai conseguir vencer as perseguições que vêm, as dificuldades que estão se levantando. Muitos vão se afastar, se desviar, e a palavra de Deus vai se cumprir. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. É o que nós estamos vendo no Brasil. Muitos vão se desviar, muitos hoje crentes não resistirão e vão se desviar. A iniquidade se multiplicou muito. Deus está mandando a ira dele na forma de juízos sobre o Brasil para filtrar, peneirar, sacudir, despertar o seu povo. Até que, segundo Crônicas 7:14, se cumpra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por enquanto o Brasil está muito doente e vai ter que passar por muita dor até que seja sarado. Meu irmão, entenda isto, conserte sua vida enquanto é